Fala, nossa atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira nós vamos trazer informações e analisar a negociação entre o Atlético Paranaense e o meio atacante Matheus Friso. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o assunto de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque segundo informações da equipe do canal Threads aqui no YouTube, o Atlético Paranaense chegou a um impasse na negociação pelo meio atacante Matheus Friso, destaque do Curitiba na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro e que tem os direitos econômicos vinculados à Tombense. Depois de avançar nas negociações financeiras com o clube de Minas Gerais, o Furacão decidiu não atender a alta pedida salarial do jogador. E nesse cenário, especialmente considerando que outros interessados estariam dispostos a atender essa pedida salarial, a tendência de momento é que essa negociação não mais se concretize. E eu sei que essa decisão tem sido muito questionada e muito criticada pelos torcedores rubro-negros, especialmente nas redes sociais, mas eu gostaria de destacar algumas questões que eu considero importantes em termos técnicos e em termos de gestão, que talvez nos façam entender um pouquinho melhor o porquê o Atlético Paranaense não avançou nessa negociação, o porquê não atendeu a alta pedida salarial do Matheus Friso, que, segundo informações, giraria em torno de R$500 mil por mês. E eu não quero que pareça que eu tô aqui desdenhando de um jogador, porque provavelmente ele não vem mais pro Atlético. O Matheus Friso sim seria importante, seria útil pro Atlético em 2025, tanto é que em 2024, na mesma Série B que o Atlético Paranaense vai disputar esse ano, ele foi um destaque do Curitiba. Agora a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Não é como se o Matheus Friso tivesse sido o craque do torneio, como se ele tivesse dominado a Série B da primeira à 38ª rodada. Ele foi sim destaque artilheiro do Curitiba, marcou 10 gols e concedeu 2 assistências, mas de um Curitiba que terminou a última edição da Série B em 12º lugar e que pouco ameaçou brigar por uma promoção na competição. Ele figurou entre os artilheiros com os seus 10 gols, mas não foi o artilheiro do torneio. O artilheiro do torneio foi o Eric Pulga, atacante do que o Ceará vendeu ao Bahia no final da última temporada. E além do Pulga, outros 3 jogadores marcaram mais gols do que o Matheus Friso, e outros 6 marcaram o mesmo número de gols. Então sim, o número de que ele atingiu, ele é importante, ele é relevante, mas ele não é espetacular, ele não é nenhum absurdo, tá? Tanto é que se você for fazer uma análise para além dos números, em termos de rendimento, técnicos, de desempenho ao longo do ano, você vai perceber que o Matheus Friso em muitos momentos foi questionado, foi criticado pelo torcedor, nesse caso torcedor do Curitiba, logicamente, porque era um jogador que oscilava muito de partida para partida, ou até durante a partida, sumia do jogo, não conseguia ser decisivo de maneira consistente, como aquilo que ele fazia nos seus melhores momentos sugeriria que ele poderia ser. Então, um jogador que não foi esse destaque todo, não foi esse craque todo, para justificar um pagamento de um salário de R$500 mil, estando o Atlético numa Série B de Campeonato Brasileiro. Porque as coisas na vida têm um preço, gente. Elas são caras ou baratas a depender do contexto em que você se encontra e a depender de quanto dinheiro você vai pagar por um determinado objeto, por um determinado serviço, nesse caso especificamente pelos direitos econômicos de um determinado jogador de futebol. E por mais que talvez para o Vitória, que estará na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025, faça sentido pagar R$500 mil por mês para um Matheus Friso, apostando que ele vai conseguir repetir em 2025 na Série A aquilo que ele fez em 2024 na Série B, para um Atlético Paranaense montando um elenco de Série B de Campeonato Brasileiro, talvez essa negociação faça menos sentido. E é nisso que eu acredito. As coisas elas têm um preço e a diretoria tem que agir de acordo com o valor que ela vê em cada negociação. Então, por mais que o Matheus Friso fosse sim ser um jogador importante, o Atlético não pode se ver refém de uma negociação como essa, até porque um salário desse porte poderia condicionar uma série de outras chegadas. Porque a partir do momento que o Atlético bota R$500 mil por mês na mão de um Matheus Friso, o que impede outros jogadores que negociam ou negociaram com o clube de exigir salários similares, independentemente de se eles merecem um salário desse porte ou não. E o Atlético não pode, repito, ver a sua política salarial refém de uma contratação, somente porque a torcida se empolgou com esse possível nome. Então, repito, para mim faz sentido, o Atlético toma uma boa decisão ao recuar, por mais que esse seja assim um jogador que ajudaria. O que o Atlético vai precisar fazer é encontrar um substituto à altura, alguém que chegue para ajudar tanto quanto o Matheus Friso chegaria. E se vocês quiserem uma sugestão de minha parte, existe um jogador livre no mercado, experiente, com passagens por seleção brasileira, que disputou Copa do Mundo e que poderia ajudar o Atlético Paranaense, na minha visão, tanto quanto o Matheus Friso, que é o Juliano. Juliano, que é daqui de Curitiba, então talvez ele se sentisse tentado a voltar pro lugar onde provavelmente amigos, família moram, né?
e que na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro defendeu o Santos recebendo um salário de R$ 390 mil por mês, que é muito mais próximo daquilo que o Atlético estipulou como teto para 2025. E o Juliano, na última edição da Série B, gente, ele marcou 9 gols e concedeu 2 assistências. Tem uma participação a gol a menos do que o Matheus Friso. E além disso tudo, traz um elemento de experiência, de liderança, para um grupo que ainda se vê formado por jogadores muito jovens ou menos experientes em termos aí internacionais, em termos de grandes competições, em termos de realmente uma grande pressão, como o Atlético Paranaense deve sofrer em 2025, porque o clube precisa voltar para a primeira divisão. Então a presença de um jogador como o Juliano para atuar ao lado do Bruno Zapelli, para atuar como referência também para de repente para um João Cruz, para um Dudu, pode sim auxiliar o Atlético a ter um elenco mais sólido, mais robusto, mais competitivo para 2024, sem ter que, vamos dizer assim, violar a sua política salarial para trazer um destaque de Série B que talvez não renda tanto quanto a torcida imaginava. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acham de toda essa situação. O Atlético Paranaense deveria ou não deveria pagar R$ 500 mil mensais ao Matheus Friso? A diretoria fez bem ou não em frear essa negociação? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. E se você conhece, gosta e quer apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, fica o convite para que você conheça o clube de membros do canal Palavra Atleticano, onde por uma quantia mensal simbólica de R$ 4,99 você tem acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo para membros, para interagir diretamente e diariamente comigo, falando sobre o nosso furacão, prioridade no recebimento de respostas nos comentários aqui dos vídeos do canal, além de acesso a uma série de conteúdos exclusivos. E então é isso, gente. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.